Oi, gente, tudo bem? Hoje meu comentário é um misto de alegria e tristeza, muita tristeza. Aí vocês vão pensar, pô, já vai falar do Fluminense, o time do coração do Felipe? Não, vou falar de Flamengo e Vasco. Vamos falar de alegria primeiro, que é sempre melhor, né? 9-2 no agregado, 9-2. 4-1 e 5-1. O time do Flamengo é sensacional, goleia, faz um monte de gol, leva sempre também, né? Sempre é bom frisar isso. Mas o Olímpia é horroroso, né, gente? Horroroso. E o Flamengo deu sorte que o Olímpia não revidou a Arrascaeta. Sorte! Eu nem estava conhecendo o time paraguaio. O time paraguaio normalmente vai às forras, dá porrada no outro jogo. Já estava tudo perdido mesmo, mas ao menos o Olímpia caiu com dignidade. Olha, eu sempre critico e acho que com base, porque sempre que eu faço uma crítica, eu procuro ter embasamento para falar. Tem gente que não tem embasamento nenhum e fica criticando. A maioria deles. Quando um time vence por 4-1 fora de casa, com um gol fora valendo, ele já decidiu a vaga. Mas não, porque não sei o quê, porque a América do México, lembraram do América do México. Só que nessa época, não era esse time de hoje. Esse time de hoje vai perder de 5-0 do Olímpia em Brasília? Ou 4-0? Não vai. Não vai. Passou como um trator, como tem feito com a maioria dos adversários, menos o Inter, que tomou de 4-0 o Flamengo. Olha, o Flamengo vai fazer a semifinal contra Fluminense ou Barcelona de Guayaquil. E eu acho que não teremos semifinal só brasileira. Eu acho, mas não tenho certeza. Porque é possível que o Fluminense vença hoje o Barcelona de Guayaquil. Uma vitória simples dá a classificação para o Fluminense, 2-2 no primeiro jogo, no Maracanã. Eu vou falar hoje pouco do Flamengo, porque desse jogo tem muito pouco para falar, né? Do 5-1 no Olímpia. Eu recebi uma mensagem de um rubro-negro ontem, ele dizendo que eu não estava questionando o fato do Atlético Mineiro ter colocado público no Mineirão na espetacular vitória sobre o River por 3-0, e eu criticava muito o Flamengo querer botar público. Ele está redondamente enganado. Redondamente enganado. Sabe o que é isso? É torcedorzinho fanático, bobinho. Qualquer jogo no Brasil que tenha público é uma irresponsabilidade, seja no Rio, seja em Belo Horizonte, seja em São Paulo, seja em Crato, interior do Ceará, seja em Ouro Preto, Minas Gerais, seja no Norte, seja no Nordeste, qualquer jogo não deveria ter público ainda. Ah, mas já está a população, uma parte já tomou 2 doses. Ah, então quer dizer que todas as pessoas que entraram no estádio já tomaram 2 doses. Vocês acreditam nisso? Só idiota acredita nisso. Então está respondido. Eu esqueci o nome dele, se eu não estou equivocado, é Marcos, é um rubro-negro. Aliás, os rubro-negros, eles não gostam muito de mim. Eles gostam de quem fica puxando o saco. Eu não sou puxa-saco. Mas eu reconheço no Flamengo um time maravilhoso de encher os olhos da gente, do meio campo para frente. Vocês já viram o Diego Alves jogando com os pés? Não é uma lástima? Será que o Renato não está vendo isso?
Flamengo pode perder um título por causa de erro defensivo numa bola recuada por algum zagueiro para o Diego Alves. Os zagueiros do Flamengo são inseguros, não é uma coisa para se preocupar? Mas não, ninguém fala disso. Ninguém fala disso. Não, porque o Diego Alves é um grande goleiro. Tá bom, é um grande goleiro, mas não joga nada com os pés. É péssimo jogando com os pés. Péssimo. Mas ninguém fala. Não, eu vou atingir a torcidinha do Flamengo. Olha só para isso, gente. É esse o nível atual, é esse o nível atual, é isso aí que a gente vê. Bom, vamos falar para a torcida do Vasco agora. Olha, tomar virada do Londrina em São Januário precisa ser mágico. Precisa ser mágico. Fez 1-0 com o Marquinhos Gabriel, que é o ganso do Vasco. Marquinhos Gabriel é o ganso do Vasco. E aí conseguiu levar uma virada do Londrina. Sobre o Lucão, a falha dele, clamorosa no gol de empate do Londrina, lógico que foi uma falha gritante, uma falha que provavelmente o Vanderlei não cometeria. O Vanderlei estava suspenso, não pôde jogar contra o Londrina. Aliás, por uma bobagem que ele fez no jogo com o Remo. Ninguém falou isso. A expulsão dele foi uma bobagem. O Remo já estava ganhando de 2-1. Ia fazer o terceiro gol, meu amigo? Deixa fazer, entrega o jogo. Deixa o Remo fazer o terceiro gol e parte para o outro jogo com o goleiro titular. Faltou cabeça, Vanderlei. O Lucão, o que a torcida do Vasco, aliás, eu tenho uma amizade muito boa com uma torcedora do Vasco, Raquel Barros, que me segue no Twitter, depois eu vou dar o Twitter para vocês. Ela diz o seguinte, que o Lucão é um goleiro marrento. Aí eu fiquei pensando assim, será que é? E ele realmente tem jeito de marrento. Aqueles jogadores que já se acham, entre aspas. Sabe aquele goleiro autossuficiente? Ele parece que é. Se eu estou cometendo uma injustiça, Lucão, me perdoe. Eu não te conheço pessoalmente. Mas não é o primeiro torcedor ou torcedora do Vasco que me diz isso. O segundo gol é um pênalti indiscutível. Ninguém reclamou. Ninguém reclamou. E o Safira nem bateu muito bem, não, mas o Lucão foi muito para um lado e a bola acabou entrando. O Vasco, se tivesse vencido, ele estaria no G4. Como ele perdeu, ele caiu para o 10º lugar. Olha só que coisa impressionante. O Lisca, depois do jogo, e eu vou enaltecê-lo, ele erra em algumas escolhas, algumas escalações. Leandro Castan não é desfalque, ok? Não está jogando chondas, não é desfalque. O Lisca disse depois do jogo, admitiu que não estava conseguindo dar padrão de jogo e mais energia ao time. Aí a torcida do Vasco ouve uma declaração dessa e xinga o Lisca, erradamente. Ao contrário. Ele tem que ser enaltecido, porque ele está reconhecendo que não está fazendo um bom trabalho. Isso é que é bonito. O Roger Machado admite que o trabalho dele é uma porcaria no Fluminense? Nunca admitiu isso. Nunca! Nunca disse, eu errei nesse jogo. Ele gosta só de enaltecer o adversário. Nunca fala do próprio trabalho, que é horroroso. Horroroso. O Lisca, eu torço pelo acesso do Vasco. Lógico, eu sou do Rio de Janeiro, eu não quero só 2 times na Série A. Ou 3, se o Botafogo subir. Eu quero os 4. Então eu estou torcendo para o Vasco subir e que o técnico continue sendo o Lisca.
Porque ele é um cara digno. É uma pessoa que... Existe alguma atitude mais bonita de um ser humano do que reconhecer o próprio erro? Existe alguma coisa mais bonita? Reconhecer o próprio erro e gratidão são as duas maiores virtudes de um ser humano, na minha opinião. Agora, não pode perder Remo e Londrina, não fazer um ponto nesses dois jogos. Não pode. É Vasco da Gama. Ah, mas o Vasco é ruim, é Série B, é tudo igual. Mas não pode. O jogo foi em São Januário, tomou virada do Londrina. Londrina, aliás, que eliminou o Vasco no Campeonato Brasileiro, se eu não estou equivocado, na década de 70, com São Januário abarrotado de gente. E Londrina tinha um ótimo time, o melhor jogador era Carlos Alberto Garcia, os mais velhos devem se lembrar. Porque eu falo para todo mundo, para todas as faixas de idade. E o Londrina ganhou do Vasco por 2-1. O Botafogo jogou mal em Campinas, jogou mal, mas arrancou um empate. Foi um ponto ganho contra o Guarani. Nesse momento, é muito mais confiável o Botafogo do que o Vasco. E todo mundo achava o contrário, inclusive eu. Eu achei que a campanha do Vasco seria muito melhor que a do Botafogo. E a gente está vendo na prática o contrário. Estou reconhecendo que errei, ok? Estou reconhecendo que errei no meu julgamento em relação aos dois cariocas da Série B. O que mais que eu posso falar do Vasco? Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel. Quando ele fez o gol, eu pensei o seguinte, rapaz, se o Vasco ganhar de 1-0, gol do Marquinhos Gabriel, ele vai ficar mais 5, 6 rodadas como titular só por causa desse gol. Porque ele é ruim, é um jogador ruim. Ah, mas tem habilidade, mas não tem intensidade. Um jogador sem intensidade. É o ganso do Vasco. Não pode ser titular, não. O Cano não estava num dia feliz, perdeu 2 gols que normalmente ele não perde, um de cabeça até que ele não deu sorte, ele cabeceou bem e a bola subiu um pouco no primeiro tempo. E o Vasco perdeu do Londrina por 2-1 em São Januário. Situação difícil do Vasco, bem difícil. Ah, mas é terra arrasada? Não, tem um turno pela frente ainda, não é terra arrasada. Mas, se não melhorar, não vai subir. Eu acho que risco de cair para a Série C não tem. Mas se continuar jogando assim, vai ficar no meio da tabela da Série B, patinando o tempo todo. Atlético Mineiro, espetáculo. Sabe quanto é que foi o agregado contra o River? 4-0. O Cuca intimamente agora, na semifinal, ele deve estar pensando assim, ah, meu Deus, eu vou vingar a final do ano passado, porque ele era técnico do Santos, fez aquela bobagem no final, que foi expulso até, depois o Palmeiras fez o gol, vocês lembram, no Maracanã? E agora na semifinal, Atlético Mineiro e Palmeiras. Eu tenho um pouco de dúvida, mas eu acho que o primeiro jogo é em São Paulo e o segundo é em Belo Horizonte. Se eu tiver errado, você me desculpe. Olha, dá seu like, tá? Prestigia o Esporte Online TV, o meu canal no YouTube. O meu Twitter, para você me seguir, se você não segue ainda, é @Felipe com 2 P's, Cardoso com S e um N maiúsculo, N de navio, @Felipe Cardoso N de navio, N de nada, N de Nair, enfim, é esse meu Twitter. Olha, vamos falar do jogo do Fluminense, que será hoje, lá em Guayaquil. Quem é o favorito para a vaga? Eu acho que é o Barcelona. Ah, mas é porque tem vantagem de empate? Também. Porque o Barcelona se classifica 0-0 e 1-1.
Se der 2-2 é pênalti. E você imaginar um placar Barcelona e Fluminense 3-3, você não pode imaginar um placar desse. Se acontecer, aí o Fluminense se classifica, porque ele teria feito mais gols fora de casa. Aliás, tem gente ainda que não sabe, é um parêntese, que a Copa do Brasil não tem o gol fora de casa. Tem gente informando errado ainda isso. E esse critério já existe há alguns anos, 3 anos talvez. É uma desinformação, é um negócio patético, cara. A imprensa esportiva vive o pior momento dela em todos os tempos. Bom, voltando ao jogo do Fluminense. Eu li no netflu.com.br que existe a possibilidade não confirmada, eu espero que seja uma miragem, que o Paulo Henrique Ganso pode iniciar o jogo em Guayaquil. Eu não estou duvidando da informação do site, muito ao contrário, um site muito bem informado e que apura. O que eu estou duvidando é dessa insanidade do Roger. Um jogo que precisa ser intenso, ele vai entrar com 10 em campo? Porque o Fluminense joga com 10 quando o Ganso está em campo. Com 10. Ah, mas o Fred também não marca. Mas o Fred faz gol. O Fred é ídolo. O Fred, se sobrar uma bola na área, ele guarda. O Ganso faz o quê em campo? Fica andando. Eu acho que ele pensa que está no calçadão de Copacabana durante os jogos. Ele só anda. Ele fica andando em campo. Ou então está na Lagoa, dando volta na Lagoa, Rodrigo de Freitas, aqui no Rio de Janeiro. Então, eu imagino que seja uma miragem que o Ganso vai começar a partida. E o Fluminense está lamentando as ausências do Caio Paulista e do Gabriel Teixeira. São ausências importantes, principalmente porque o Fluminense tem que fazer gol. E são 2 jogadores de ataque. Acho, inclusive, que o Caio Paulista, por incrível que pareça, está fazendo falta, e o Gabriel Teixeira sempre pode fazer falta, porque é um jogador de velocidade e era titular do time, acho que merecidamente. O Roger, em 10 decisões, ele erra em 8. É essa a proporção. 2 ele acaba acertando. Aí me pediram para eu dizer o placar que eu acho que vai acontecer hoje lá no Equador. Hoje eu estou tomando água de coco, não é água natural não, porque para aguentar Marquinhos Gabriel, Lucão falhando, defesa falhando, água natural é pouco, tem que ser água de coco, que hidrata mais. Olha só, placar para o jogo, Fluminense Barcelona de Guayaquil. Ai. Olha, eu vou chutar um placar, é chute, tá? É palpite apenas, que é desfavorável ao Fluminense, mas é a minha opinião. Quero estar errado, não estou torcendo contra, porque se perder o Roger vai cair, tem nada a ver isso. Eu quero o bem dos clubes, independentemente do técnico. E eu espero que se o Fluminense for eliminado, ele seja demitido. Isso eu espero. Porque se o Fluminense trouxer a classificação, ele não pode ser demitido, né? Porque aí ele sobe um pouco no conceito das pessoas. Porque quando um time ganha, o técnico tem participação na vitória. Mas quando perde, também tem. E normalmente é o principal responsável quando perde. Normalmente é o principal responsável. E outra coisa, eles ganham salários altos demais, esses treinadores, para serem pragmáticos, conservadoristas, melhor dizendo.
eles têm, pelo salário que ganham, obrigação de se aperfeiçoar cada vez mais. Isso eu incluo no salário que eles ganham, sim. Eu, como jornalista, eu sempre procurei me aperfeiçoar e sempre ganhei salários ruins. Sempre. Nunca fui bem remunerado. Em nenhum lugar que eu trabalhei. Bem remunerado, nunca fui. Em nenhum lugar. Então, deixa eu dar o placar para amanhã, ou melhor, para hoje, né? Estamos falando na quinta-feira, dia do jogo. Eu vou dizer, digamos, 2-1 Barcelona. É o meu placar. Mas eu quero muito que seja ao contrário. Se o Fluminense ganhar, eu virei amanhã com o maior prazer dizer que errei redondamente. Mas eu acho que o Barcelona é favorito. Tenho o direito de achar isso. Eu não vou puxar saco de torcida do Fluminense. Não faço isso. Bom, vamos lá. Estou fechando aqui o comentário. Você se inscreve no Esporte Online TV. A gente aumentou. Eu voltei com os vídeos em 2021, depois de ficar um ano parado, que 2020 foi um ano ruim para todo mundo, né? Eu tenho a sensação clara que pulei de 2019 para 2021. Eu acho que você que está me escutando, me assistindo, também teve essa noção. Aliás, o negócio da pandemia no Rio de Janeiro tá triste, hein? Porque se o calendário de vacinação ele está acelerando, e o Eduardo Paes está empolgadíssimo, o nível de internações está absolutamente caótico. Voltou a aumentar muito. Ontem, quarta-feira, foram 131 óbitos no estado do Rio de Janeiro. Não cai o número de óbitos, é impressionante. O Rio de Janeiro hoje é o epicentro do Brasil na pandemia, sem dúvida nenhuma, não tenho a menor dúvida. Acho até que mais que São Paulo. Gente, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para comentar, alguma coisa que tenha sido importante. Falei do Flamengo, falei da derrota do Vasco, o bom empate do Botafogo contra o Guarani, o jogo do Fluminense com o Barcelona de Guayaquil. Acho que acabou, né? Acho que vocês estão satisfeitos por hoje. E vou gravar um vídeo amanhã, assim que terminar o jogo do Fluminense em Guayaquil, diante do Barcelona. Apesar de eu estar pessimista, boa sorte para o Flusão hoje no Equador. Um grande abraço, galera!